galerinha, que é a Bia, voltei! Demorei um pouquinho, deixei acumular algumas leituras, mas eu estou aqui de volta para falar das minhas últimas leituras, que na verdade foram não tão últimas assim, foram bastante. Mas tá, nesse vídeo eu queria tentar uma coisa diferente, eu queria falar dos livros pela nota, assim, vai ser da menor nota pra maior nota, ao invés de falar dos livros na ordem em que eu os li, o que eu tava sentindo e tal. E eu queria a opinião de vocês pra ver se vocês preferem desse jeito ou do jeito que eu sempre faço, que é justamente falar quando eu peguei o livro, que eu tava sentindo, esse tipo de coisa. Mas tá, pra esse vídeo eu tenho que falar que eu tenho 9 leituras pra falar pra vocês. Eu tenho uma leitura 1 estrela, uma leitura 2 estrelas, 1, 2, 3, 4. 4 leituras 4 estrelas e 3 leituras 5 estrelas. Então, mas como tem 3 releituras aqui, que eu fiz a releitura de uma série completa, eu vou falar bem rapidinho sobre ela no final, já que elas são as 5 estrelas, né? Bom, vamos lá. Primeiramente, a minha leitura 1 estrela foi esses Contos Extraordinários do Edgar Allan Poe. Eu já falei pra vocês que eu tive que ler ele na faculdade, que eu gostei bastante dos contos que eu tive que ler na faculdade, por isso que eu queria ter um livro físico dele aqui, né? Só que, assim, foi bastante decepcionante esse livro. Eu fui até procurar, assim, na lista das obras dele, se esses livros foram, esses contos foram os que ele lançou no começo de carreira, e basicamente foi isso mesmo, porque dá pra ver que é uma história meio infantil, é um terror meio infantil, é uma leitura, por incrível que pareça, é uma leitura cansativa, é uma leitura que eu demorei pra ler justamente por causa disso. Então, ficou com 1 estrela aqui. O que eu tô falando, velho? Não, calma. Meu Deus, tá quente. Gente, é isso aí. Como eu falei pra vocês, não tem como falar que Edgar Allan Poe é um mau escritor, que ele é ruim, que ele não vale a pena ser lido, porque isso é mentira, né? O que eu acho é que, na verdade, ele é tido como criador desses contos e desses contos de horror e de mistério. Não de mistério, eu acho, mas de horror eu acho que ele é. E por causa disso, muitos escritores que vieram depois usam a mesma fórmula, usam a mesma história, usam o mesmo enredo. E por eu ter conhecido o trabalho desses outros escritores antes de ter ido na fonte, eu acho que pra mim a experiência se estragou um pouquinho. Como eu falei pra vocês, eu continuo gostando bastante dos contos que eu li pra minha aula, né? Eu lembro que eu li The Telltale Heart e acho que é o Escaravelho, uma coisa assim. Mas esses daqui eu realmente eu consigo contar nos dedos os que eu gostei. Então eu vou falar eles aqui pra vocês. Eu gostei do Gato Preto, eu gostei Os Assassinatos na Rua Morgue, eu gostei de O Retrato Oval. Mas como eu falei pra vocês, não foi o tipo de história não foi o tipo de conto que me surpreendeu. Eu acho que ele é muito bom em criar uma atmosfera que você realmente sente medo, que você realmente fica meio que ansiosa, esperando que alguma coisa aconteça, né? Mas assim, a minha experiência de leitura realmente não foi das melhores com esse livro aqui, não. E ele é bem... Nossa, ele é muito curtinho, ele tem o quê? 140 páginas e eu demorei muito pra ler esse livro, então... Bom, gente, o segundo livro que eu tenho pra falar pra vocês é A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Esse aqui é um thriller, tá? É um thriller extremamente conhecido e tal. Inclusive, eu queria perguntar pra vocês se essa é a edição normal dele, assim, sabe? Porque eu achei ele tão pequenininho e ele tem folhas brancas e a capa dele, ela é toda nesse material que... assim, eu não vejo mais muito no material dos livros, né? E eu paguei R$14 pela Magalu, então eu acho que eu devo ter comprado uma versão econômica sem querer. Mas me falem se essa é a versão normal mesmo e eu dei sorte, porque eu achei a edição desse livro um pouco estranha. Mas tudo bem, vamos lá. Pra quem não sabe, esse livro vai contar a história de um psicólogo e uma paciente silenciosa. Ela é acusada de matar o marido. E ela é famosa porque ela era uma artista plástica, ela era uma pintora. E ela, depois que ela matou o marido, ninguém conseguiu fazer com que ela falasse. E ela já tá nesse hospital psiquiátrico, vai fazer acho que 10 anos. E ele realmente é obcecado por esse caso, ele realmente é obcecado por ela, ele realmente quer ajudar ela, ele acha que ele consegue ajudá-la nesse quesito. E a gente vai contar a história deles, né? Sobre o livro em si, o que eu gostei desse livro foi basicamente as informações sobre psicologia que o autor passou pra gente. Tanto que eu tive que checar 3 vezes se ele não era um psicólogo mesmo, porque ele vai falar de psicologia aqui nos termos técnicos da coisa. Isso que eu achei interessante. Mas o que eu acho que aconteceu de verdade com a minha experiência de leitura nesse livro foi... Eu acho... Porque assim... Esse é um livro muito lido, é um livro muito famoso, é um livro muito conhecido. E eu ouvi basicamente 70% das pessoas que falavam desse livro falavam que era uma bomba. Falavam que ele era ruim.
Então, eu acho que eu já fui pra esse livro esperando ser uma bomba, esperando não gostar, esperando realmente não gostar. E eu acho que isso influenciou eu realmente não ter gostado, sabe? Porque desde o começo, eu tava esperando o autor perder a mão. Eu tava esperando um plot twist que eu não fosse gostar, eu tava esperando algum comentário desnecessário ou machista, esse tipo de coisa. Então, assim, quando você já vai pra um livro esperando ter a confirmação de que ele é ruim, eu acho que isso faz com que você meio que perca um pouquinho dessa experiência de leitura, né? O que eu achei, como eu já falei, eu achei interessante, eu achei um livro super rápido de ler, se eu não me engano, acho que eu li em 3 dias e, tipo assim, é muito rapidinho. Infelizmente, como eu falei pra vocês, eu acho que eu já fui com a cabeça pensando no plot twist que a autoria ia querer dar, então por isso eu não me senti tão surpresa. Eu já meio que desconfiava e... como eu já falei, acho que isso meio que estragou a minha experiência de leitura. Mas assim, eu não acho que tenha sido um livro ruim, tá? Eu só acho que assim, como eu falei, a minha experiência de leitura não foi a melhor possível, por isso que ele só ganhou 2 estrelas comigo. Eu também não acho que ele é o melhor thriller, não é o thriller que eu vou recomendar pra todo mundo, nada do tipo, mas eu acho que ele é sim legal, eu acho que ele é sim agradável. Eu acho que você tem que se policiar um pouquinho pra como você vai entrar, como você vai começar a ler esse thriller, porque infelizmente tem muitas opiniões negativas sobre ele e eu acabei um pouquinho contaminada por isso. Mas tá aqui, tá lido e... Bom, indo para os meus livros 4 estrelas, que eu tenho 4 livros pra falar pra vocês. O primeiro é The Sun Is Also a Star, da Nicola Yoon. Ela é autora de Everything Everything, que aqui no Brasil ficou como Tudo e Todas as Coisas Viram um Filme. Eu já vi esse filme, eu não sou muito de ver filmes, então é realmente surpreendente eu ter visto esse filme. E The Sun Is Also a Star também já virou um filme. Eu não vi o filme, eu só li o livro. E assim, gente, esse livro... Cara, esse livro é muito facinho de ler. Tipo assim, olha só, os capítulos, eles realmente vão mudando entre os protagonistas, então a gente consegue ver os 2 lados dessa história. Além de contar com coisas científicas, assim, do que eles vão falar. Tipo assim, ó, Love, A Chemical History. Então vai ser bem legal, assim, esse trabalho que a autora fez. Vai contar a história de outros personagens também, outros pontos de vista. E é um livro, basicamente, que ele vai contar a história dessa menina, que ela é imigrante, ela é da Jamaica. E nesse dia aqui que eles vão se conhecer, ela está sendo deportada. Então ela tá realmente buscando a última coisa que ela pode fazer, tá realmente jogando pra todos os lados. E nesse dia ela conhece o Daniel. O Daniel, ele também é imigrante, mas ele é um imigrante legal. Os pais dele, na verdade, são da Coreia do Sul, né? E como todo asiático, é muito aparente que ele... Eu não vou nem falar que ele não é dos Estados Unidos, mas é muito aparente que ele tem outro tipo de etnia, que ele veio de outro lugar, nesse sentido. Então, basicamente, vai contar a história deles. Daniel, ele quer ser um poeta, então ele realmente tem esses sentimentos à flor da pele. A Natasha, que ela é extremamente boa em física e química, então ela vai falar sobre astros e não sei o que e tudo isso. Então eles meio que vão discutir o livro todinho sobre, assim, o lugar da ciência e o lugar dos sentimentos. E é muito legal, assim. É um livro também que vai falar muito sobre destino, sobre o impacto que um dia pode fazer na sua vida, o impacto que uma pessoa pode fazer na sua vida. E é um livro muito, muito legal de ler, assim. Eu achei ele extremamente bem escrito, extremamente... Eu não vou falar importante nessa questão de imigração, porque querendo ou não, ela fica meio que em segundo plano, assim, porque justamente vai ser a história dele se apaixonando, né? Mas eu achei interessante ver esse mundo, eu acho interessante esse não local em que eles se encontram nesse sentido. E é um livro fofo, é um livro que realmente a autora ela vai fazer um serviço em falar de destino, em falar de que o que é pra ser vai ser, em falar de o que é seu vem, essas coisas, sabe? Mas como eu já falei, eu achei bem legal, eu achei super bem escrito, eu dei 4 estrelas, eu achei muito, muito bom e eu super recomendo pra vocês. E eu acho essa capa linda. E aqui no Brasil o sol também é uma estrela, realmente muito bom. Depois, gente, surpresa. Lembro que no vídeo passado, no vídeo de leituras passado, eu comentei com vocês de Mistborn, né? Falei que eu tava nas 100 últimas páginas. E eu lembro que eu falei que essas 100 últimas páginas teriam que ser muito boas para eu aumentar minha pontuação. E foi isso que aconteceu, gente. O final desse livro é muito legal. Nossa,
eu preciso pegar a língua mais vezes, porque, tipo assim, não é um livro ruim, tá? O livro todo ele não é ruim, mas ele é um pouco... Ele é um pouco naqueles moldes de fantasia, né? Não tem muita novidade aqui nesse livro. Eu acho que ele já bebeu em várias fontes aqui. Eu acho que a escrita do autor, ela ainda tá um pouquinho amadora. Então, realmente, por mais que tenha sido uma série que eu gostaria de continuar lendo, esse livro ele não tava me impressionando muito, não. Mas as 100 últimas páginas... as 100 últimas páginas eu fiquei assim... Eu não esperava mesmo, eu amei os plot twists, exceto um, mas tudo bem. Eu achei super interessante, eu achei super legal, eu achei o timing muito bom, eu achei que é uma coisa atrás da outra, eu gostei das revelações, eu gostei de tudo. Então, por causa dessas últimas 100 páginas, eu acabei dando 4 estrelas, né, porque a minha nota estava como 3.5. E assim, gente, vale a pena, tá? Quando eu tô lendo uma fantasia... Eu acredito que o pior livro de uma fantasia... Não, eu não vou nem falar isso porque tem várias exceções, né? Mas assim, eu acho que o primeiro livro de uma fantasia costuma ser o pior dessa história, né? Porque eu acho que ele é sempre carregado de muita informação, ele é sempre carregado de muita apresentação, né? Pra gente realmente conhecer aquele mundo. Então, eu espero que essa série... Eu já tô lendo o segundo, eu li 30 páginas do segundo. Mas eu espero que essa série continue muito boa, assim. Eu tô meio obcecada pela Tamires do Resenhando Sonhos, né, a booktuber, e ela ama, é tipo a série favorita dela, se eu não me engano. Então ela me influenciou bastante, então eu espero que eu goste também. Então, aqui, 4 estrelas. Vesh. Tá, vamos falar de 100 anos de solidão. Vamos falar de 100 anos de solidão, vamos lá. Eu vou fazer uma resenha só pra esse livro, porque eu acho que... Tanto eu preciso de um vídeo só pra falar desse livro, porque eu acho que é muito complexo, assim, pra falar de um vídeo de leituras normal. Tanto que eu acho que ele merece, né? Ele é um clássico sul-americano, assim, acho que realmente ele merece, né? O que eu posso falar pra vocês nesse vídeo de leituras? Eu dei 4 estrelas, tá, gente? Eu acho que é um livro... Primeiro eu vou falar as minhas impressões, porque esse livro ele vai contar a história de uma família, vai contar 7 gerações dessa família, mas também vai contar a história de um vilarejo que vira uma cidade, de um vilarejo que vira de uma aldeia que vira um vilarejo, aí vira uma cidade. Mais ou menos por aí. Vai contar 7 gerações dessa família nesse vilarejo, nessa cidade, nessa aldeia aí. Bom, o que eu tenho pra falar desse livro é que no começo a escrita é muito, muito gostosinha de ler. Ele vai escrever em parágrafos enormes, assim. Às vezes as páginas elas vão ter só um parágrafo e é gostosinho de ler. O que eu senti foi que eu tava ouvindo umas fofocas que a minha avó tava falando, entendeu? Tipo, a minha avó tava falando de uma família e ela tava lá contando as fofocas e fofocas e fofocas e fofocas. Então, por causa dessa impressão, eu fiquei pensando assim, tipo, tá, qual o propósito desse livro? Tipo assim, ele vai contar a história dessa família, mas por quê? Sabe? Justamente por ter esse ritmo de uma fofoca gigantesca, o livro passa muito rápido, porque ele vai trazer muitas fofocas, vai trazer muitos episódios, muitas características, e é um livro que ele não te deixa respirar entre uma história e outra, entendeu? Tipo assim, toda página que você lê, você pode ter certeza que você vai ter 3 tipos de informações diferentes. No primeiro momento eu fiquei espantada, assim, com a vida que ele criou, com os detalhes que ele criou, com os personagens, com as histórias, com tudo isso. Tipo assim, é difícil acreditar que ele tirou isso da cabeça dele, que ele realmente não estava meio que documentando realmente a história dessa família. Essa foi a impressão que eu tive. Eu falei disso, né? Passada essa primeira impressão, como eu já falei pra vocês, como ele tem sempre muita informação pra passar pra gente, pro leitor, a gente acaba meio sufocada, a gente acaba meio que cansada dessa leitura, sabe? Ele nunca vai dar um tempo pra gente realmente digerir e realmente descansar de tanta informação. Então é sim uma leitura cansativa depois com o passar dos dias, né? Outra coisa que eu percebi nessa história é porque, tipo assim, no primeiro momento vai priorizar esse tom de melancolia, esse tom de solidão que ele quer dar pros personagens masculinos dele, né, desses Buendia. Mas aí você tá lá sentindo pena deles, muito pobrezinho e tal, não sei o que. Aí começa, aí você sente pena dos homens dessa história e você começa a achar as mulheres dessa história verdadeiras
muralhas, entendeu? Porque são elas que têm que carregar a família inteira. Só que com o passar do tempo, você vai vendo a injustiça que é isso, entendeu? Você vê que o autor, ele realmente ele não dá nem o direito das mulheres enlouquecerem como os homens, entendeu? Porque elas não podem enlouquecer, porque elas têm que continuar lá, ganhando dinheiro pra continuar construindo a casa, arrumando a casa, elas têm que continuar fazendo a comida desses homens que são loucos e só querem ficar lá nas obsessões dele. Então, por causa disso, por causa dele não dar nem esse direito pras mulheres de realmente, né, enlouquecerem, eu achei um livro extremamente machista. Eu achei até que ele é desnecessariamente cruel com as mulheres, nesse livro daqui. Procurando mais críticas com relação a isso, eu encontrei a resenha de uma menina. Vou deixar o vídeo dela aqui embaixo, que ela realmente vai mostrar passagem por passagem todas as vezes que o Gabriel Garcia Marques foi machista nesse livro. E eu realmente recomendo muito que você leia, que você veja esse vídeo. Por causa disso, por eu ter percebido como ele vai dar esse papel de segundo plano, vai dar esse papel realmente de babá para as mulheres, eu não consegui aproveitar muito a leitura depois disso, né? Porque você acaba ficando bastante revoltada, você como mulher. Teve um personagem aqui, na verdade todos os personagens aqui eles falham com as mulheres da vida deles, eles falham, mas teve um personagem aqui que dá vontade de matar ele, porque ele é eu te desprezo, ele é horroroso. Então fica aí a minha recomendação, tá? Por causa dessas problemáticas, eu só consegui dar 4 estrelas pra esse livro, mas como eu falei pra vocês, eu acho que é um livro muito interessante, eu acho que é um livro muito sul-americano, nesse quesito machista até, né? É um machismo que a gente conhece, que a gente tá acostumada, que a gente vê. Principalmente se você tem alguma conexão com o interior, você vê esse machismo, assim, prático na sua vida, né? Da mulher ter que cuidar do homem, esse tipo de coisa. Então, é um livro muito nosso, assim, sul-americano nesse sentido. Eu achei um livro interessante, eu achei um livro bem escrito, extremamente bem escrito. Eu achei esse livro extremamente divertido até. É um livro interessante, assim. Como eu falei, eu dei 4 estrelas e eu tirei essa 1 estrela por causa dessas questões que eu não gostei. Mas, assim, é um livro que ele realmente merece ser lido, ele é um clássico por um motivo. Mas, assim, tem suas falhas. E as falhas dele me deixaram meio mal. Tudo bem. Gente, então, o último livro que eu li foi o livro que teve até vlog, foi Eu Sou o Mensageiro, do Marcos Zusak. Esse é o mesmo autor de A Menina que Roubava Livros, né? E esse é um livro que eu pensei em largar ele várias vezes por causa da linguagem que o autor usa. O autor ele vai tentar usar essa linguagem meio que aproxima o leitor e tal, uma linguagem meio jovem, cheia de gírias e palavrões. E eu fiquei tipo, que vergonha! Mas assim, é um livro também super facinho de ler, os capítulos deles são super pequenos. Esse livro ele vai contar a história do Ed. O Ed, ele tá no banco e ele impede o assalto desse banco. Ele realmente se coloca no caminho entre esse bandido e as vítimas, ele realmente salva a galera e tal. E a partir disso ele começa a receber cartas. E nessas cartas não tem dizendo nada, só tem 3 endereços em cada carta de baralho, né? E nesses endereços ele fica observando o que está acontecendo e ele tem a intuição de fazer alguma coisa para ajudar na vida dessas pessoas. Então é um livro muito despretensioso, é um livro muito simples, é um livro muito direto ao ponto, justamente porque ele não quer passar grandes mensagens que a gente já não conhece, né? Mas ele quer passar mais uma história de esperança. No sentido de, às vezes, tudo que alguém precisa é de um sorriso, é de um sorvete, é de um abraço, é de alguém pra falar que ela consegue. Então, realmente, ele vai passar essa mensagem, porque o Ed, ele é um taxista, ele tem vários problemas com a família dele, ele é um taxista pobre, ele é feio, ele tem uma menina que ela dá pra todo mundo, mas não quer dar pra ele, que é a melhor amiga dele, ele é apaixonado por ela. Então, a partir desse personagem fracassado em todos os moldes, né, e vendo como ele consegue mudar a vida dos outros e mudar a própria vida dele com essas mensagens que ele consegue assimilar, o autor vai passar essa mensagem pra gente também.
E é um livro que, como eu falei pra vocês, na época que a gente tá vivendo, né, de tanta tristeza, de tanta revolta, de tanta coisa ruim no coração dos brasileiros, é um livro que tem o seu valor sim, tá? Como eu já falei, é uma história simples, é uma história despretensiosa, porque não era a intenção do autor fazer mais do que isso. Eu acho que é um livro que ele quer restaurar, resgatar meio que a humanidade, a empatia dentro de você. Então, 4 estrelas pra esse livro. Achei muito, muito bom. Achei excelente. Fica aí a mensagem. E por último, mas não menos importante, eu reli toda a trilogia do Vencedor. Gente, eu amo esses livros são 5 estrelas. Eu li A Maldição do Vencedor, aí eu li O Crime do Vencedor, aí eu li O Beijo do Vencedor. Esse livro aqui, ele é 5 estrelas, 5 estrelas favoritado. Esse livro ele é 4 estrelas e meia, porque ele é um pouquinho mais lento, e esse livro também ele é 5 estrelas, porque... eu tenho as minhas críticas com relação a essa história, tá, gente? Mas a minha experiência de leitura lendo esses livros é chocante. Porque eu lembro que, assim, quando eu li pela primeira vez, fazia muito tempo que eu não li uma série inteira em seguida, né? Que eu li o primeiro, o segundo e o terceiro em uma sentada só, de uma vez só, né? Até hoje, assim, eu não fiz isso com mais nenhuma série. E eu peguei esses livros pra reler justamente pra ver se eu continuava devorando essas histórias. E foi. Eu li esse livro em um dia, aí logo depois eu peguei esse livro. O terceiro eu demorei mais um pouquinho, mas também foi tipo assim, coisa de um mês pro outro eu já tinha lido também. Então, eu amo essas histórias. Nossa, perfeição. Mas vamos lá. A Maldição do Vencedor, ele vai contar a história de... É um livro de fantasia, tá? Ele vai contar a história desse continente, e nesse continente tem um país que ele colonizou outro país, né? Então a Kestrel aqui, que é a protagonista, ela é filha do general, e esse país ele tem os moldes romanos, então realmente é uma colônia, não, é uma pátria, é um país extremamente militar. E a Kestrel aqui, ela é filha do maior general, do general que mais conquistou território para esse país e tal, não sei o que. E ela mora numa colônia. Nessa colônia, todos os países colonizados, todas as pessoas colonizadas, elas trabalham como escravos. E ela vai para um leilão de escravos e ela acaba comprando esse escravo, que é o... Gente, a Kestrel rouba tanta cena que eu não lembro nem o nome do bicho. Qual é o nome do bicho? Carai, cenourinha. Arim, pronto. Arim. Aí ela vai lá e compra o Arim. Aí a partir disso a gente tem eles se apaixonando e eles lutando contra o sistema e eles tentando enganar todo mundo. E é um livro pra você que gosta de, assim... slow burn, sabe? Se você gosta de uma coisa que realmente vai demorar pra acontecer, que realmente... é tudo. É tudo. Outra coisa que eu amo nesses livros é a Kestrel. Eu acho ela extremamente inteligente. Nossa, ela é muito inteligente, gente. Ela sabe que ela não é forte fisicamente. Então, o ápice dela, né, o poder dela, assim, a habilidade dela é realmente fazer essas estratégias. E é um livro muito estratégico nesse sentido. É um livro que você realmente vai aprender muito com ela, porque ela é realmente muito inteligente. E ela vai bolar as estratégias dela e você vai ficar tipo... É um livro extremamente bem escrito, é uma fantasia extremamente bem pensada. É um livro incrível e merece muito ser lido. E ai meu Deus, vocês lembram do surto que eu tive com Gata Branca ano passado, né? Que foi a minha releitura. Pois é, Gata Branca eu li só um. E foi daquele jeito. Esse daqui eu li a trilogia todinha, então... eu sou muito apaixonada, gente. Mas tá, eu não vou... É uma série já antiga, ela foi publicada pela plataforma 21 e você encontra todos os livros já publicados aqui. Então, realmente, por favor, nunca te pedi nada, eles são muito bons. Bom, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Todo o link desses livros vão ficar aqui embaixo no meu link da Amazon. Se você puder me ajudar, eu agradeço bastante. Se vocês acharam esse formato de vídeo melhor, em que eu vou mostrando os livros de acordo com a minha nota e não... o momento em que eu os li, por favor, deixa aqui embaixo também se você concorda comigo, discorda comigo, tem algum comentário a fazer. Também deixa um comentário aqui embaixo, que eu adoro conversar com vocês. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!